pelo FDA norte-americano, registrado desde 1995 e no Brasil 1997. Qual que é o efeito dele? Prolongamento da vida. Quando nós comparamos o tomador do Riluzol com o não tomador, aquele tomador tem mais sobrevida que o não tomador. Foi a primeira medicação que saiu com efeito neuroprotetor. E dele vieram outras propostas terapêuticas, várias propostas terapêuticas. Mas até o momento, o que nós conhecemos ainda, que tem uma resposta terapêutica, é o próprio Riluzol. Aqui são os vários trabalhos realizados ao longo do tempo, mostrando que realmente ele proporciona uma diferença no tocante ao aspecto longevidade, e quanto mais precocemente introduzido, melhor é a resposta da pessoa com essa medicação que aparece. E outras terapêuticas vieram a seguir, várias medicações, no sentido de tentar proteger o neurônio, no sentido de tentar diminuir o processo oxidativo, inibir o processo de morte celular programada, diminuir a inflamação, alterar de uma forma positiva aquela situação de degradação da proteína. A mitocôndria é fundamental para a produção de energia das células. Se ela estiver comprometida, então aí aparecem as alterações. E assim vieram várias propostas terapêuticas. Vejam só que eu comentei com vocês, com esclerose lateral amiotrófica, nós estamos vivendo uma doença rara. Doença rara no universo de 100 mil pessoas, menos de 65 tem essa doença. E, na verdade, esclerose lateral amiotrófica é uma doença muito rara. No universo de 100 mil pessoas, 4 têm essa doença. Portanto, para se pesquisar esclerose lateral amiotrófica, nós necessitaríamos de muitas pessoas. E não é tão fácil conseguirmos muitas pessoas para fazermos a pesquisa, para que nós tenhamos uma resposta definida. Por isso que demora, muitas vezes, a pesquisa para esclerose lateral amiotrófica. Uma das pesquisas que nós estávamos bastante confiantes é uma medicação chamada Dexpramipexol, que é uma medicação protetora. No começo da pesquisa, parecia que ela era eficaz. Mas quando terminou a pesquisa, anos depois, 5 anos depois, verificou-se que os tomadores da medicação e os indivíduos que fizeram uso do placebo não tinham diferença no tocante ao aspecto longevidade ou qualidade de vida. Ou seja, aqui foram necessárias quase 1.000 pessoas para se mostrar que a medicação ela não surtia efeito. Uma outra medicação que apareceu, que foi registrada como terapêutica para esclerose lateral amiotrófica, foi o edaravone. O edaravone, ele diminui o processo de toxicidade celular. E assim imaginava-se que as pessoas fazendo uso dessa medicação teriam uma sobrevida maior. E os primeiros trabalhos mostraram realmente isso, que o tomador da medicação, ele tinha uma diferença em relação ao placebo. Mas nem todos tinham isso. Quem é que tinha esse efeito positivo? É aquele que começava a tomar a medicação na fase inicial da doença, quando não tinha ainda muito comprometimento. Se começasse a medicação numa fase mais adiantada, ela não surtia o seu efeito. E por causa disso, conseguiu-se a aprovação dessa medicação pelo FDA lá nos Estados Unidos. E assim eles colocaram como se fosse a primeira droga para tratar a esclerose lateral amiotrófica depois de décadas da introdução do Riluzol, ou seja, de 2 décadas da introdução do Riluzol. E apareceu com vários nomes, dentre eles o Radicava, Radicut, e a forma de administração é endovenosa, todos os dias por 15 dias, depois 15 dias de pausa. Outros trabalhos foram mostrando que aparentemente realmente tinha uma diferença entre aquele que tomava a medicação, que é a linha azul, com aquele que não tomava a medicação, que é o placebo. E nos Estados Unidos ela faz parte da condição terapêutica. Nós aqui no Brasil, nós não ficamos muito emocionados com a medicação. Por uma razão pura e simples. Se eu comparo o indivíduo que toma medicação com aquele que é do placebo, se a curva ela é igual, os tomadores da medicação e os tomadores de placebo, se é igual, mas tem a diferença se for a doença na sua fase inicial, para ficar igual à curva, portanto, eu imaginava que alguém teria uma certa toxicidade, entre aspas, pela medicação, para que a curva ficasse igual.
Por isso que eu nunca fiquei entusiasmado com essa medicação. E realmente tem um trabalho que foi publicado agora, em 2020, que vocês estão vendo na JAMA, que é uma medicação que pode trazer problema para os indivíduos. Esse é um trabalho muito interessante feito, esse trabalho com uma quantidade razoável de pessoas analisadas, com esclerose lateral amiotrófica, e aí aparece uma preocupação, que aqueles que fizeram uso da medicação, eles morreram mais precocemente, ou seja, numa média de 260 dias entre a primeira prescrição e a data de morte. Isso é preocupação. Ainda mais, que os usuários crônicos de edaravone, a hospitalização ela foi mais frequente e a colocação de sonda mais precoce. E ainda mais, que as pessoas que fizeram uso da medicação, elas paravam de utilizar por aparecimento de certas alterações no dia a dia dos indivíduos. Portanto, aqui nesse trabalho, eles não recomendam a utilização da medicação. Novamente, como é difícil a arte de orientar a parte terapêutica dos indivíduos. Qual a medicação que nós fizemos uma prescrição? Da metilcobalamina, que é uma vitamina B12. Nós não temos no Brasil a metilcobalamina, nós temos a cianocobalamina, essa não serve para essa condição, e a metilcobalamina ela é importada e ela é aplicada uma dosagem bastante alta, de 50 miligramas intramuscular, 2 vezes por semana. E esse trabalho que saiu publicado em 2015 mostrou que a aplicação intramuscular 2 vezes por semana, nessa dosagem alta, havia uma diferença positiva no seguinte sentido, de longevidade dos indivíduos. Mas nem todos apresentam melhora. Alguns têm mais do que o melhora que eu falo em relação à comparação com o placebo. E alguns têm uma resposta melhor do que os outros, em comparação ao placebo. Naquele dosagem mais alta, 50 miligramas, melhor. A mesma dosagem intermediária, de 25 miligramas, não tão boa resposta como de 50. Portanto, é uma medicação que pode ajudar as pessoas com esclerose lateral amiotrófica e até o momento não apareceu um efeito colateral que evitasse a administração da substância. Os cientistas não param. Eles trouxeram uma outra pesquisa, que é a L-serina, para tratar pessoas com esclerose lateral amiotrófica. E mostrou-se que a administração dessa substância em dosagem alta, de novo, iniciando-se 5 gramas 2 vezes por dia, depois 10 gramas 2 vezes por dia, depois 15 gramas 2 vezes por dia, com uma dosagem bastante alta, os tomadores da medicação tinham uma melhora quando comparada com as pessoas que não tomavam essa medicação. Não haverá um estudo clínico grande para esse sal. Por qual razão? Porque não tem uma empresa, um laboratório forte por trás dela. Não é uma medicação muito cara, não é uma medicação que traria algum retorno econômico para o laboratório. Então, não vai ser tão fácil a realização da pesquisa com a L-serina. E nos Estados Unidos, eles fizeram uma outra pesquisa. Vejam só, eles estão procurando alguma resposta para aqueles sais que já temos no mercado já. Um deles é o Túdica. O Túdica é uma sigla desse nome grande, tauroursodeoxycholic acid. É um ácido que está presente na bile do urso negro. E essa bile do urso negro parece que ela é protetora em relação a várias células, dentre elas o próprio neurônio. E assim, através dessa situação, foi feita a sintetização desse sal e foi feita a proposta. Será que funciona em esclerose lateral amiotrófica? E assim foi feita a orientação terapêutica, numa dosagem grande, ao redor de 1 grama 2 vezes por dia, para os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, ou seja, 2 gramas por dia. E o trabalho mostrou que realmente os tomadores da medicação, desse sal, eles tinham uma longevidade aumentada quando comparada com os tomadores de placebo ou outras substâncias. Portanto, essa substância trouxe uma certa condição de alento para os indivíduos. Opa, parece que funciona realmente. Enquanto isso, os cientistas não param. Quando das perguntas feitas, CBD, canabidiol, que é um produto que vem do extrato da maconha, não tem diferença em relação à longevidade, nenhuma diferença.
Vitamina D, em quantidade grande, não tem diferença em relação à longevidade. A vitamina D ela tem que ser utilizada naqueles indivíduos que têm deficiência de vitamina D. Isso é muito importante para a parte celular, imunologia do indivíduo e do ponto de vista de calcificação também, porque a pessoa ficando limitada do ponto de vista motor, o cálcio começa a ser diminuído nos ossos e assim vem osteopenia e osteoporose. Então a vitamina D ela é necessária para as pessoas. Assim como, vejam só, fisioterapia. Quem é que vai fazer uma análise duplo cega, randomizada? O que é duplo cega? O profissional não sabe qual é o procedimento que ele está oferecendo para um indivíduo, se é o remédio, se é o placebo. Como é que eu vou fazer isso com fisioterapia? Fisioterapia com movimento certo ou movimento chamado não adequado, que seria o placebo? Então é muito difícil fazer testes para que tenhamos uma resposta exata se um tipo de fisioterapia funciona ou não. Assim como em relação ao BIPAP. Qual que é a melhor época da introdução? Eu acho que a melhor época é um pouquinho antes da necessidade. Ou seja, quando a pessoa começa a ter uma alteração ventilatória que tem a necessidade da introdução do BIPAP, para mim, deveria ter sido introduzida a forma de reabilitação um pouquinho antes da necessidade dele. Ou seja, prevendo o que vai acontecer e preservando a parte ventilatória sob a melhor forma possível. Quando se falou a respeito do Cough Assist, o Cough Assist, para mim, ele tem que ser introduzido quando a pessoa não consegue ter um clareamento da secreção pulmonar e ele pode ser utilizado em qualquer tipo de pessoa, mesmo com comprometimento cognitivo. Mas aí tem que ter a arte da técnica para fazer a aspiração também, que muitas vezes é só conseguida com o profissional adequado ou com o cuidador bem treinado, que tem uma habilidade em ter um contato com a pessoa necessitada. E o cientista não para. Aí vem a proposta de um tratamento regenerador, célula-tronco. E alguém comentou a respeito do Neuron. O Neuron é isto, é um trabalho, é uma pesquisa feita com célula-tronco, no sentido de se fazer uma melhora funcional dos neurônios, ou ainda tentar fazer uma conversão de uma célula do tipo, por exemplo, fibroblasto para neurônio. Essa é a tentativa da célula-tronco. E existem as pesquisas com célula-tronco desde 2003, já são 17 anos. Embora tenhamos pesquisas já há 17 anos, até o momento nós não temos nenhum local que dê para nós uma certeza que terapia com célula-tronco, administração dessa célula em qualquer parte do nosso corpo, mesmo diretamente na região cerebral, mesmo na coluna, dentro da medula, mesmo no líquido cefalorraquiano, que isto possa trazer uma modificação grande da doença. Mas costuma-se ainda dizer que, através da pesquisa com célula-tronco, é que nós vamos conseguir identificar uma maneira muito peculiar para modificar essa história chamada esclerose lateral amiotrófica. Talvez essa célula-tronco ela nos ajude a tratar de uma forma mais eficaz essa doença. Os cientistas não param. Como que aconteceu com a atrofia muscular espinhal, nós estamos procurando alternativas genéticas com edição de genes para modificar a doença, para proteger o neurônio. Tem propostas terapêuticas? Tem. Uma delas, o oligonucleotídeo. É uma forma muito interessante, que igualzinha que foi feita na atrofia muscular espinhal. Esse oligonucleotídeo, eu modifico o gene, e essa modificação genética, se eu tenho um camundongo doente, pode ser que eu consiga modificar essa doença e proteger esse camundongo. Já se conseguiu fazer isso. Ou seja, através do camundongo transgênico, eu consigo identificar a doença e tratar a doença de uma forma efetiva. São várias técnicas hoje utilizadas, cada técnica dessa com uma proposta específica, e nessa proposta, no final, para se fazer a proteção neuronal ou a recuperação neuronal. Quem são os indivíduos que estão sendo selecionados para que ocorra o tratamento? Aquela forma familiar, hereditária.
Se eu tenho uma forma familiar hereditária, se eu faço um exame genético e eu mostro que a pessoa tem um defeito, por exemplo, nessa enzima chamada superose desmutase, que foi aquela primeira descrita na forma familiar, se eu modificar aquele defeito, ou seja, se eu consertar o defeito, pode ser que eu consiga consertar a esclerose lateral amiotrófica. E já começam a aparecer as pesquisas nessa área. Isso não é pesquisa só de intenção. Já está sendo feita a aplicação em pessoas. Dentre as propostas medicamentosas, esse remédio chamado Tofersen. Esse Tofersen é uma forma que eu modifico o RNA do indivíduo e assim, se ele tem uma proteína alterada, uma proteína que causa doença, eu faço um conserto, portanto, do siRNA, eu não vou ter mais aquela proteína normal e eu posso, portanto, consertar a célula desse indivíduo. E do ponto de vista clínico, o que eu estou obtendo? Com as pessoas tratadas, uma aparente situação de estagnação da evolução da doença, mas não uma melhora dela. Essa é uma condição muito recente, muito nova, do ponto de vista de escala funcional. Mas o período de acompanhamento não foi muito longo ainda, porque isso é muito novo. Do ponto de vista da parte ventilatória, isso aqui em azulzinho tracejado é a forma evolutiva normal, natural das pessoas com esclerose lateral amiotrófica. E aquelas que receberam um tratamento, vejam em cor amarela, praticamente com uma estabilização, talvez com uma queda, mas de novo, o período de acompanhamento ainda é curto. Essa é uma condição nova que esse laboratório está trabalhando e pode ser que nós tenhamos uma proposta terapêutica para logo, para aquela condição chamada esclerose lateral amiotrófica de forma familiar. E isto está ensejando várias pesquisas nessa área com essas técnicas de terapia genética. Se o processo é de inflamação, e se eu diminuir a inflamação dentro da célula, eu posso ter uma resposta semelhante. Se o processo for de toxicidade pelo radical livre, se eu fizer a inibição, pode ser que eu tenha uma resposta muito boa. O aprendizado, portanto, na forma hereditária, está trazendo proposições para o tratamento na forma esporádica. Ou seja, essa é uma condição nova, mas que está trazendo uma esperança bastante grande no tocante ao aspecto de tratamento de esclerose lateral amiotrófica com terapia genética. Os cientistas não param. A outra técnica é a colocação de uma modificação numa situação chamada vírus. É um vírus preparado para que ele leve para dentro da célula aquela modificação protetora para o neurônio, ou reparadora do neurônio, através da técnica chamada de terapia genética por administração com vetor viral. Isto já está acontecendo, já é pesquisa 2019 para 2020, e aparentemente a técnica ela é segura. Eu só passo para a fase seguinte se a técnica for segura. Então, 2019 e 2020, já estamos vendo as potencialidades terapêuticas para cada uma dessas etapinhas existentes que, no final, levam ao comprometimento do neurônio motor e, por consequência, desnervação e atrofia muscular. Isto é para um futuro que não é tão assim próximo de nós, mas é de um futuro realmente modificador no tocante ao aspecto doença. Então, ou seja, a esclerose lateral amiotrófica ela foi descoberta há muito tempo. E nesse período, nós aprendemos que a multidisciplinaridade ela modifica a doença. E nesse período, aprendemos que nós temos que ter paciência em relação às propostas terapêuticas. E temos que passar por fases. Assim como que é a história da vacina para coronavírus agora, a mesma coisa. Nós temos que passar por fase pré-clínica, a fase 1, a fase 2, a fase 3, a aprovação por empresas específicas, controladoras dessas medicações, como que é a EMEA na Europa, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil, só depois que é feita a condição de registro e a medicação chega na prateleira de farmácia. Isso demora bastante tempo. Só que eu não posso ficar esperando tudo isso. E às vezes eu acelero um pouco a pesquisa.
E os cientistas estão tentando acelerar essas pesquisas ou tentando encontrar em sais que já temos no mercado respostas e alternativas. Então, vamos procurar, dentro da etiopatogenia da doença, algum tipo de sal que possa favorecer a resposta positiva. Dentre eles, tem esse chamado AMX0035, que foi o motivo da reunião de hoje, porque isso saiu recentemente e torna-se uma situação que tem que ser compartilhada. Por quê? Essas duas substâncias já são conhecidas há bastante tempo. Essas duas substâncias, elas são seguras, dentro daquele preceito de Hipócrates, elas são seguras. E foi feita uma pesquisa colocando na mesma cápsula os dois sais. Um deles chamado fenilbutirato e o outro chamado túdica. Então é o fenilbutirato mais o túdica, aquele da pele do urso negro. E assim se verificou. Quando eu comparo aqueles que tomam a medicação, 3 gramas de fenilbutirato e 1 grama do túdica por dia, fazendo essa comparação com placebo, num número razoável, 89 tomando o medicamento, 48 tomando o placebo. Em vez de fazer 1 para 1, eles fizeram 2 para 1, 2 tratado com 1 placebo, para dar oportunidade de tratamento para uma quantidade maior de pessoas. E comparou-se. Os dois continuaram progredindo em relação à doença. Só que a velocidade de comprometimento do placebo bem maior que a velocidade de comprometimento daquele que fez o uso da medicação. E as pessoas que fizeram uso, não importava, elas poderiam manter o riluzol, poderiam manter o edaravone, e mesmo mantendo-se esta situação, eles verificaram que as pessoas que tomaram esta solução dessas duas substâncias, elas tiveram uma resposta melhor. A forma tomada é a forma líquida. Esse remédio, AMX, não tem nome ainda. Ele é um produto de 2 sais, de 2 substâncias, que não tem ainda um registro nos Estados Unidos, não tem registro no Brasil, mas os 2 sais têm, tanto o túdica tem, assim como que o fenilbutirato tem. A somatória dos dois, portanto, é possível que seja encontrada essa situação clínica. Foi publicada recentemente essa situação, mostrando-se uma condição de neuroproteção, de uma longevidade maior, e do ponto de vista de escala funcional, que é aquela escala que nós utilizamos para a esclerose lateral amiotrófica, as pessoas que fizeram uso da medicação tiveram uma escala melhor, mais ou menos 20% quando comparado com o indivíduo não tomador da medicação. Portanto, essa história que nós estamos contando é uma história que nos ensina muito, ou seja, que nós temos que respeitar a esclerose lateral amiotrófica como uma doença que não é uma doença que afeta só uma célula, é mais células. Não é uma doença que tem um modelo único de comprometimento, existem vários modelos de comprometimento. Várias células são afetadas de diversas formas também. E para tratar, eu tenho que fazer estudo, não tem jeito. E quando eu vou analisar esses resultados, eu tenho que pensar primeiro, eu não posso causar mal para esta pessoa. Segundo, eu tenho que procurar um benefício em relação ao tratamento. Por que que eu falo isso? Porque numa certa época, há um tempo atrás, também eu fiquei animado com esta terapêutica chamada minociclina, que é um antibiótico que existia já em farmácia, normal, era só dar a receita. Saiu um trabalho mostrando que a minociclina melhorava a evolução de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica quando eu comparava com placebo. E assim eu comecei a prescrever esta proposta terapêutica, comecei a prescrever esse antibiótico. Comecei a prescrever em março, abril, maio, junho, julho, agosto. E os tratamentos, essas pesquisas, os resultados saem mais ou menos em outubro para novembro, para que eles sejam apresentados no Congresso Internacional que ocorre em dezembro. Em agosto, eu recebi um alerta. O senhor que está prescrevendo minociclina para os seus pacientes com esclerose lateral amiotrófica, cuidado, porque as pessoas que estão tomando a medicação, elas estão tendo uma morte mais precoce. E alguns indivíduos até 6 meses mais precoce do que era a história natural da doença. Ou seja, a medicação não só estava
não produzindo efeito positivo, como ela estava trazendo uma mortalidade mais precoce. E nós, profissionais da área da saúde, nós somos muito influenciados também por literatura, também por colegas, e também igualzinho vocês, em relação a essa parte de internet. É a mesma coisa, do mesmo jeito. E nós temos que filtrar a informação. Qual é aquela que realmente possa trazer um benefício para o indivíduo? Para que nós não entremos em armadilha, em arapuca. Arapuca é uma palavra linda que vem do tupi. Ara é pássaro, puca é esburacado, ou seja, um local esburacado para pegar pássaro. E nós temos várias arapucas. E pode ser que a medicação ela funcione. O problema é como aplicar a medicação. Por via oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa, no líquido cefalorraquiano, no tecido cerebral ou no tecido da medula. Será que é isto? E esse menino, chamado Agessandro, o Agessandro ele se encontra atualmente no Canadá, num serviço espetacular chamado Sunnybrook. É um hospital lindo, maravilhoso, e esse hospital ele é especializado também em esclerose lateral amiotrófica. E a pergunta que foi feita por ele é: será que nós estamos dando a medicação sob a forma correta? Será que ela não funciona porque ela não chega na região que ela precisa chegar em concentração adequada? E assim ele começou a fazer um estudo através de ultrassom, de ondas de ultrassom. Ele dá um choque de ultrassom no indivíduo, ou seja, ele faz uma mobilização das moléculas e ele abre essas pontezinhas da parte vascular do indivíduo, e essas pontezinhas impedem que a substância que esteja dentro do vaso sanguíneo, ela saia e ela vá para a região adequada que nós estamos querendo, ou seja, dentro da região cerebral, da região medular. E através dessa técnica, portanto, ele consegue passar moléculas para dentro do espaço que eu preciso tratar. E assim os pacientes são levados para uma área de radiologia. Lá nessa área de radiologia é feita essa onda de ultrassom em quantidade grande e eu consigo administrar, por exemplo, uma substância na veia, e aquela substância na veia que está correndo na corrente circulatória, quando eu dou a onda de choque, de sons, abre o canalzinho e ela passa para a região cerebral ou para a região medular. E assim eu começo a dar mais medicamentos apropriados para os indivíduos em concentrações que permitam realmente uma neuroproteção e uma neuroreparação. Pode ser que aí esteja a solução do tratamento. Mas não importa qual seja o remédio, não importa qual seja a técnica, não importa qual seja o truque para que essa medicação chegue lá dentro da célula necessária, o princípio eu não posso perder. Dentre eles, eu não posso trazer qualquer malefício para o indivíduo, do ponto de vista de medicação com os efeitos adversos, assim como também do ponto de vista social, pelo custo dele, o custo não só para o paciente, como para a família, para a própria empresa que estaria pagando essa situação, para o Estado, e mais ainda, eu não posso tirar a esperança do paciente. A falsa esperança é o pior medicamento que possa existir para o indivíduo. Do ponto de vista de tratamento, aqui é um tapete encontrado na antiga cidade de Hatay, na Turquia. Então vocês veem que é um indivíduo, que é um esqueleto que está sendo representado, juntamente com ele tem alimento, juntamente tem uma garrafa de vinho, e o que significa toda essa situação? Esse é um mosaico do século III a.C., e significa o seguinte: seja feliz e aproveite a vida. Esse é o detalhe. É esta condição que é passada para nós. Nós não podemos perder a oportunidade de aproveitarmos a vida. Não podemos perder a oportunidade de exercer o nosso mandamento de viver sob a melhor forma possível. E como é que a gente pode viver sob a melhor forma possível? É sempre pensando no outro. O que eu posso fazer para melhorar a vida do outro? E esse outro é aquele quem estiver do nosso lado. Mesmo sendo pacientes, apesar de sermos pacientes e, sobretudo, quando somos pacientes. E aquele outro respeitar e fazer do seu talento a melhor arma terapêutica. E assim nós temos um sentido de humanização. E não esperar simplesmente um determinado momento,
Eu só ficarei feliz se aparecer uma cura. Mas a cura, ela está dentro da gente, ela se encontra dentro do nosso coração, a cura, ela está nas nossas relações. E como nós nos relacionamos com o outro, como nós nos relacionamos com o nosso meio ambiente e como nós nos relacionamos com tudo aquilo que Deus nos criou. Essa é uma imagem que ela aparece só por um segundo, praticamente, no ano, numa região chamada Lago da Birmânia. O fotógrafo fica esperando esse momento acontecer, igualzinho como se fosse o momento da nossa cura. Mas essa montanha se encontra lá. Esse lago se encontra lá os 365 dias por ano, 24 horas por dia. E por ele estar lá 365 dias por ano, 24 horas por dia, vamos inverter um pouquinho para a região 90 graus, é que nós temos que agradecer toda a criação de Deus. Nós somos frutos dessa situação, frutos da relação entre as pessoas, e através dessa relação das pessoas que eu gostaria de agradecer a vocês nesse dia de hoje, nesse dia de 5 de novembro de 2020, nessa hora 1h15, 1h16, uma hora muito especial para mim, por estarmos juntos, almoçando esperança.